Que conselhos você daria para uma família que passou por essa situação? Que passou por essa situação? Que passou. Bom, cada pessoa reage de uma forma, né? Então, dentro da família, existem várias pessoas e cada um reage de alguma forma, diferente da outra. Então, eu sei porque vivenciei, né? Então, experiência. E aí, o que eu aconselho as pessoas quando eu tenho oportunidade de falar com pessoas assim? Então, eu que passou por isso, passou por essa experiência triste, eu sempre falo assim, ó, procure fazer algo para ajudar as pessoas. Procure ocupar a mente. Procure fazer alguma coisa que vai ocupar a tua mente. Para você sair desse quadro de dor, de sofrimento, né? Porque é muito triste. É muito triste. E tem perguntas que às vezes a gente fica sofrendo, perguntando pra gente mesma, perguntando para Deus, e não tem resposta, porque é aquela pessoa, né? Então tem quando começa a fazer perguntas assim, às vezes eu deixo pra lá, eu não fico pensando muito mais, porque eu acho assim que é uma coisa que eu vou ficar sofrendo sem resposta por coisas que aconteceu naquele dia, certo, né? Mas aí eu aconselho a pessoa, ó, vamos se ajudar lá em casa, assim, nos unimos mais, sabe? A família ficou mais unida, um ajudando o outro, tive paciência, porque daí como eu lidei diferente do meu esposo, eu tive mais paciência, né? Certo. Com a dor dele, da maneira com que ele sofreu, respeitei, né? Vamos respeitar uns aos outros, né? Mesmo que passamos por essa situação difícil, que ninguém deseja para ninguém, com né? certeza. Mas acontece, né? Sim, Está verdade, aí, está tá acontecendo, aí, e todos os dias está acontecendo, né? Então não é acostumar com isso, nós temos que lutar, combater, lutar contra, certo. né? Não é deixar, o suicídio existe, O suicídio existe, e deixa. pronto. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. E partindo desse pressuposto, o que você, digamos, hoje, se Deus lhe permitisse voltar há 2, 3 anos, aconteceu esse fato? 3 anos. Há 3 anos. Em abril fez 3 anos. Voltasse há 3 anos e meio, qual seria a sua atitude em relação à sua filha hoje? O pastor diz uns dias antes? Isso, voltasse 15 dias antes de acontecer o fato, 30 dias antes, ou até um ano antes. Qual seria a sua atitude? Porque nessa pergunta, você no início da entrevista, você falou assim, eu não percebi. Hoje, como você já tem um conhecimento mais abrangente a respeito desse assunto, qual atitude você tomaria em relação à sua filha? Eu acho que o despertamento, né? E me despertar. Quando ela, por exemplo, numa situação, quando ela me disse isso, eu já ia chamar para uma conversa mais perto. Né? O que seria essa conversa mais Essa conversa próxima? mais perto, vamos procurar um médico. Vamos procurar ajuda. Vamos, se precisar tomar medicação, vamos tomar medicação. Nosso corpo é físico, Sim, com carne, certeza. precisa Ele de deteriora. tratamento. Sim, precisa de tratamento. E isso não é pecado. Não, com certeza. Não é pecado, tanto é que nós vamos no médico quantas vezes? Exatamente. Né? Vamos ao médico fazer tratamentos, né? Todo mundo vai. E esse seria mais um tratamento. Então se eu tivesse hoje, com a experiência de hoje, antes Sim. de acontecer, era isso que eu ia fazer. Eu ia chamar a atenção dela para a gente ir ao médico, levar ela ao médico, se precisar tomar medicação, porque, né, um profissional da área ia saber indicar qual era o tratamento, né? Ele vai saber indicar. Então, seria isso, né? E dentro de casa, você vê o que leva, na tua opinião, você chegou a alguma conclusão nesse sentido, que às vezes algo dentro de casa nos leva, a cada um de nós estamos todos suscetíveis a entrar nesse quadro depressivo. O que pode, digamos, ocasionar isso? Pastor, a depressão, algumas vezes não tem explicação, mas é mais assim, às vezes a pessoa passa por uma tristeza,
ela se chateou com alguma coisa, mas alguma coisa que mexeu com o psicológico dela. O emocional. O emocional, uma tristeza muito grande que ela passou, uma revolta ou alguma coisa que ela teve ali, uma tristeza que ela passa, e isso já gera dentro dela um sentimento, e aquilo ali já, né, ela já começa a guardar, e aí gera alguns casos são esses, outros não, outros já é a falta do hormônio, né, que gera a depressão. Tem uns que não precisa passar por uma experiência triste nenhuma. Tem pessoas que não tem, que você olha para ela e diz assim, mas o que essa pessoa tem, né? O que leva ela a ser triste, fazer tratamento a vida inteira de depressão? Eu conheço uma pessoa aqui de Matinhos que ela é casada, tem uma casa muito bonita, sua vida financeira muito boa, os filhos são bênção, todos estudaram, trabalham, se formaram, casaram, e ela vive nesse sentimento, nessa luta contra a depressão. Ou seja, é algo, digamos assim, é um fator químico. Isso, fator químico. A falta daquele hormônio, não está produzindo aquele hormônio. Que vem, digamos, prejudicar o seu sistema emocional. O serotonina, né? Certo. Esse é o hormônio. E aí a pessoa não produz esse hormônio. Que a serotonina, se não me engano, é o hormônio do prazer, na verdade. Do prazer, da alegria. Da alegria, exatamente. Que produz, né, a alegria na gente. Então, agora você vê, as pessoas que olham de fora para essa pessoa, com certeza, né, uma acusação, já vem com um julgamento. Meu Deus, o que essa mulher... O que leva ela a ser assim? Como já se viu uma coisa dessa? Levanta, mulher, vai cuidar da vida. Sabe? É assim que as pessoas falam. E aí aquilo, e Deus colocou esse sentimento em mim, tanto de ajudar, assim que eu olho para a pessoa, eu sinto uma compaixão muito grande, sabe? Quando a pessoa chega para mim e diz assim, eu tô com síndrome do pânico, aquilo me leva, pastor, assim por dentro me dá aquela dor, sabe? De saber que aquela pessoa sofre por causa disso, porque ela não sofre porque ela quer. Ela não tem ela não pediu para ser doente, para ter aquilo ali. Ela não pediu para ter síndrome do pânico, que é a coisa mais horrível que tem. Você, né? tem compaixão, então. Uma compaixão por as pessoas que têm isso. Deus colocou isso em mim, sabe? Então é mais fácil trabalhar quando a gente tem essa compaixão. Compaixão de Jesus, assim, que Jesus teve pelas pessoas, tem pelas pessoas, né? Sim. Então fica mais fácil para eu. Então quando eu ouço, essa semana mesmo, pastor, eu ouvi o testemunho de uma pessoa, e sem citar nomes, mas eu ouvi o testemunho dela dentro da igreja, pastor. Dentro da igreja. Eu ouvi o testemunho dela assim, olha, graças a Deus, ela estava contando um testemunho de bênção, de vitória, que Jesus tinha tirado ela daquele estado. Mas ela, pastor, crente, evangélica, né, lê a Bíblia como nós, né, talvez uns mais, outros menos, a gente não sabe, né, cada um tem a sua experiência com Deus de uma maneira, né, mas a gente sabe que ela é cristã. Síndrome do pânico, pastor. Ela tem síndrome do pânico, ela estava. Então ela estava contando ali um testemunho de bênção, né, de vitória, de que Deus tinha tirado ela daquele estado ali, de depressão e síndrome do pânico. Às vezes ela estava no meio das pessoas, numa multidão de pessoas, ela saía correndo, com medo, sabe? Então... Ou seja, uma pessoa que estava, digamos, não está servindo a Deus, mas servindo a Deus e passando por isso. Por essa situação. Por essa situação. E aí quando eu ouvi o testemunho dela, pastor, me deu uma vontade de levantar lá onde eu estava sentada e ir lá e abraçar ela, sabe? Graças a Deus que ela estava contando um testemunho de bênção, né? De vitória, assim, que Deus tinha tirado ela daquele estágio em que ela estava. Mas a minha vontade era de levantar e ir lá, sabe? Assim, no momento, falar assim, Deus está aqui com você, eu estou aqui para te ajudar, sabe? Eu ainda quero fazer isso. Depois que acabou o culto, ela foi embora, eu não vi ela mais. Mas eu ainda quero fazer isso. E pegando esse gancho aí, por que nós não temos pesquisas, mas eu que sou pastor de uma igreja pequena, então quanto menor a igreja, mais próximo você fica das pessoas, não é verdade? Mas por que as pessoas que frequentam a igreja, porque boa parte delas vivem depressivas, angustiadas, com problemas emocionais? Na sua opinião, tem algum...
Eu acho de maneira geral, né, pastor? Assim como tem na vida secular ou em outras pessoas que não são evangélicas, pessoas que são católicas, pessoas que têm outras religiões, certo. Assim como tem, também no meio evangélico tem, porque depressão está aí e está acontecendo em todos, é para todos, né? Em todos os setores. Né? Mas veja, pastora, será que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, não existe uma cobrança maior de nós mesmos em relação à nossa fé? Existe. Porque veja, quando nós estamos, vamos falar do mundão aí mesmo, a gente erra, mas muitas vezes a gente diz, errei, gostei e vou ficar no erro, e não me arrependo. E nós, quando erramos, vem um arrependimento, vem uma dor, e muitas vezes nós ficamos nos cobrando a respeito daquilo. E muitas vezes o erro não é somente o erro, digamos, o pecado em si, mas o erro, vamos falar assim, a falta, digamos, de comunhão com Deus. Em que sentido? Nossa, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso consagrar minha vida mais. E muitas vezes nós sabemos que nessa correria nós não fazemos isso. E será que isso pode ocasionar, digamos, um estado depressivo nas pessoas devido a uma cobrança excessiva dela mesma para com Deus? Eu acho que essa cobrança, algumas pessoas elas têm mais, né? Sim. Eu acho assim que, no meu caso, por exemplo, eu pensava assim, não, eu não posso sofrer porque eu tenho que ser forte, eu tenho que ser o super-herói da minha casa, a super-heroína, e não é assim, né? Não é assim. As pessoas têm que saber que elas são carne, que elas não são super-heróis e que, né, e que elas precisam de pedir ajuda, de buscar ajuda de alguém. O pastor falou algo interessantíssimo hoje que eu ouvi enquanto eu fazia lá em casa alguma coisa, eu coloquei um dos vídeos do pastor falando e o pastor falou uma coisa: hoje em dia está muito difícil de você ter amigos. Eu ouvi isso. E então, o que está levando as pessoas? Os pastores, por exemplo, não pode contar com um amigo. Porque a primeira vez que ele contar com um amigo e ele contar algo que está machucando ele, que ele precisa desabafar com alguém, na primeira oportunidade que a pessoa tiver, a pessoa já vai se aproveitar daquilo. Né? Então, e a gente acha assim, como a gente ajuda muita gente, as pessoas têm isso porque a gente é pastor, não é porque a gente é melhor, mas é porque, né, as pessoas têm isso. Nos foi dada digamos, essa função. Essa função, responsabilidade também, né, muito grande, né, diga-se de passagem, uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então aí, eu acredito assim que a gente começa a achar que a gente não pode demonstrar sofrimento, nem, né, e não é assim. Não, né? Realmente. A gente tem que chegar um momento, quando você vê que não está aguentando, você tem que chegar e falar assim, assumir, falar, olha, realmente eu não estou bem, né? Eu preciso procurar ajuda, né? Preciso chegar mais perto de Deus. Todos os dias nós precisamos chegar, certeza, né? Sim. Independente de com problema, sem problema de saúde ou não, né? Quanto mais perto de Deus, melhor, né? Eu acredito que hoje eu posso dizer que eu estou de pé, com certeza, foi pela presença de Deus na minha vida. Porque eu me lancei para Deus, eu me joguei para Deus, para conseguir sair. E eu consegui, com a ajuda de Deus, com Deus me dando força, me impulsionando a prosseguir, falando, não, você tem que continuar, você não pode, você tem mais um filho, tem os netos, sim, né? Tem o esposo, tem a igreja, tem a família, tem né, as filhas e os filhos que Deus está mandando. Né? Deus está mandando. Então, tem tudo isso. Então, isso tudo me fez, né? A gente não pode chegar, né, e falar assim, não quero mais saber de nada, não quero mais nada, eu não quero mais sair daqui. Às vezes, até num momento de dor, de sofrimento, a pessoa pode até, né, dizer uma coisa dessa, mas aí ela vai analisar e falar, não, vai refletir com mais calma, né? Porque no momento, digamos, de raiva, vamos falar assim, de revolta, nós falamos coisas que não deveríamos falar, depois vem o arrependimento. Depois vem o arrependimento. Né? Mas, pastora, voltando ali no assunto, não estamos fugindo, mas nesse assunto que você tocou agora há pouco,
e até em relação a esse vídeo que eu postei, que são pastores depressivos, que é algo que as pessoas olham e veem, e tipo assim, elas não admitem que os pastores fiquem depressivos. Sim, mas Elas não admitem que os pastores tenham problemas. os pastores são, né, normal, são Nada. pessoas, seres humanos, né? Na realidade, até nesse vídeo que eu postei, os pastores, foi feita umas pesquisas, os pastores são, digamos, a classe que mais sofre depressão. Sofre mais depressão que professores, policiais. Sabe, pessoas que têm, digamos, outras funções, não tem tanto, digamos, o peso, porque eu vejo o seguinte, que nós, além de termos um peso psicológico, nós temos um peso espiritual. Que a maioria das pessoas não contam com isso. Porque eles olham para nós e veem, não, a pastora Neide, essa mulher aí, ela é assim com Deus, não é verdade? É o dia inteiro, claro que nós queremos ser assim com Deus. Sim. Mas para ser assim com Deus, depende também de muita dedicação, oração, jejum, leitura, dedicação ao reino de Deus. E é algo que muitas vezes o tempo nos toma isso. Verdade. O que você me diz a respeito, digamos agora, de nós, pastores? Que conselho você daria?